A questão número 6, tinha aqui o desenho do Aquaman, só que eu não coloquei o Aquaman aqui, tá? Deixei espacinho aqui pra gente fazer conta. Então, por conta de seus poderes, o Aquaman, famoso super-herói dos mares, não pode ser um dos atletas das Olimpíadas de Tóquio. Então, ele decidiu usar o tempo livre para treinar mergulho nas profundezas. Que história boba! A tabela a seguir mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico em determinada época do ano. Olha só, essas Olimpíadas não foram no Japão. Japão é Pacífico, mas isso aqui é no Atlântico, né? Então ele, além de treinar isso aqui, ele foi pro outro lado do mundo, quase. Então, temperatura das águas do Oceano Atlântico em determinada época do ano, ao nível do Equador, em função da profundidade. Então, tá aqui, profundidades, a superfície e aqui a temperatura. Na superfície, temperatura de 28 graus Celsius. A 100 metros de profundidade é essa temperatura, claro, quanto mais fundo, mais frio, né? No oceano, assim, quanto mais você vai para o fundo, mais vai ficando frio. Então, a 400 metros de profundidade é essa temperatura, a 1.100 é essa e a 3.500 é essa, certo? A temperatura de um ser humano comum costuma variar entre 36,1 graus Celsius e 37,2 graus Celsius, mas o corpo do Aquaman possui temperatura 78% menor do que a média aritmética entre os extremos da temperatura de um ser humano comum. Então, olha só, antigamente era com 20 questões. Quando eles passaram para 12 questões, eles começaram a colocar mais de um assunto na mesma questão. Aqui fala de porcentagem e aqui fala de média, tá vendo? Misturou duas coisas numa mesma questão. Então, você tem que saber tudo. Se você só estudar uma parte da matéria e não estudar certas partes da matéria, você poderá deixar de conseguir fazer uma questão porque você precisa saber dois assuntos. Aqui tem que saber porcentagem e média, tá vendo? Então, a temperatura do corpo do Aquaman é 78% menor do que a média aritmética dos extremos da temperatura de um ser humano comum. E isso aqui você vai calcular. Por essa informação dada, o ser humano comum tem uma temperatura que varia entre 36,1 e 37,2. Bom, desse modo, a que profundidade ele precisa mergulhar para que a temperatura do seu corpo e da água tenham valores o mais aproximado possível? Olha, temperatura da água, temperatura do corpo do Aquaman. Como você vai calcular? Ele deu isso aqui, ó, é 78% menor do que essa média. Então, qual é a conta que a gente vai fazer? Vamos achar essa média. Aí você calcula um abatimento de 78% nessa temperatura. Atenção, ele não disse que a temperatura do Aquaman é 78% disso, nada disso. Ele falou que é 78% menor, 78% a menos. Então tem que prestar atenção para não errar isso. Primeiro vamos calcular essa média aqui. Quanto que é a média dessas temperaturas? A média aritmética entre os extremos, que é isso aqui. Como que você calcula a média aritmética de dois valores? Você soma e divide por 2. Somando isso aqui, vai ficar 0,3, aqui vai dar 6 e 7, 13, vai 1, 13 e 3, 6 mais 1, 7. Isso aqui é a soma das temperaturas extremas de um ser humano comum. Aí você pega a metade. Média é assim, né? Você soma e divide pela quantidade de valores. Aqui no caso, são dois valores. Então, 7 por 2 dá 3, resto 1, abaixo 3, 13 por 2 dá 6, resto 1, chegou a vírgula aqui, então vírgula aqui. Agora abaixo 3, 13 por 2 dá 6, resto 1, vamos colocar mais uma casa decimal aqui, abaixando 0, 10 por 2 dá 5. Então, 36,65
graus Celsius. Isso aqui é a média das temperaturas extremas de um ser humano comum. Aí agora você vai ter que usar isso aqui, ó. A temperatura do Aquaman é 78% menor do que isso. Olha só, se você tem qualquer coisa, vou representar por um quadradinho aqui, tá? E você abate 78%, você diminui 78%. Por que que é para diminuir? Porque é 78% menor, 78% a menos. É uma redução de 78%. Então você vai pegar essa temperatura e vai tirar 78% dela. 78% dela. Não é 78% de nada, não. É 78% dela. Isso aqui vai dar qual resultado? Em porcentagem. Isso aqui, ó, é 100%. Você está tirando 78%. Isso aqui vai dar como resultado 100 menos 78. Isso aqui é a mesma coisa que 22% da temperatura do ser humano comum. Então, a temperatura que você tem aqui, você tem que abater 78%, vão restar 22%. Portanto, você tem que calcular 22% disso aqui. O que que é 22%? Multiplica por 22 e divide por 100, né? Então, você vai ter essa temperatura, 36,65, vai dividir por 100 e multiplicar por 22. Então, dividir por 100 e multiplicar por 22. Olha só, isso aqui dividido por 100 é a mesma coisa que andar duas casas com a vírgula. Vai ficar 0,3665. Aí você tem que multiplicar por 22. Olha que coisa. Eu adoro fazer essas contas. Eu fico feliz quando tem bastante conta para fazer. Então, pega inteiro, 3665, multiplica por 22 e depois você coloca 4 casas decimais. Então, isso vai ficar 3665 vezes 22. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1. E aqui, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Aqui, multiplicando por 2, vai dar a mesma coisa. 7330. 7330. Somando, vai ficar 0, 3, 6, 10, vai 1. Pronto. E aí, a gente coloca quantas casas decimais? 4 casas decimais. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, 8,063. Então, o que é isso que a gente calculou? É a temperatura do Aquaman. Ele falou que é 78% a menos do que isso, né? Então, a temperatura do Aquaman é 8,063 graus. Tá aqui. Temperatura do Aquaman. E ele quer saber isso aqui, ó. A pergunta do problema. Desse modo, a que profundidade ele precisa mergulhar para que a temperatura do seu corpo e da água tenham valores o mais aproximado possível? Então, a temperatura do corpo dele é 8 graus, aproximadamente. Para que você tenha água a 8 graus, qual é a profundidade que você tem que ter? É essa aqui. A 1.100 metros, a água do mar vai ter a temperatura de 8 graus. Aí o Aquaman não vai sentir nem frio nem calor, né? Agora, ele perguntou isso aqui em faixas. Faixas A, B, C, D e E. A faixa correspondente é essa faixa aqui, ó. A faixa D. Então, D. Resposta correta, letra D, de delta.